Pessoal, vamos continuar então aqui a nossa última aula de hoje, né? Agora sobre tecnologia farmacêutica. Nós vamos mudar de disciplina e nós vamos dar sequência na última aula que a gente teve de encontro aqui, né? Aula remota e também no material que eu deixei para vocês postado no AVA. A gente está falando de recipientes e adjuvantes. Eu deixei uma aula, postei aula para vocês hoje. E é uma sequência, né? A aula, ela traz exemplos de recipientes e algumas questões relacionadas também ao processo produtivo. E nós vamos dar sequência para ver se a gente consegue encerrar essa parte do conteúdo e passar para outras formas farmacêuticas aí, tá? Líquidos, sólidos, formas especiais. Vamos começar porque a gente tem tempo aqui de gravação, né? Então, vou disponibilizar para vocês aqui o slide, ó. O último slide da videoaula, eu estava falando sobre influência dos recipientes na liberação de fármacos. Então, a propriedade e a influência, né? Isso foi o último slide que foi discutido na videoaula, ok? Então, agora, vamos partir daqui, que é a categoria de recipientes de acordo com a sua influência na estabilidade, absorção do fármaco e características do processo de preparação. Então, ele está relacionando, ó, está fazendo uma relação aqui de recipientes que estão relacionados com a estabilidade e recipientes que estão relacionados com a absorção. Então, esses aqui, ó, antioxidante, quelante, conservante, estabilizante, tamponante, modificadores de pH, eles têm uma função de manutenção de estabilidade físico-química e microbiológica. Ó. Antioxidante, a estabilidade físico-química. Quelante, a estabilidade físico-química. Conservante, a estabilidade microbiológica. Estabilizante, tanto faz, né? Pode ser físico-química quanto microbiológica. Tamponante, modificadores de pH. Estão ligados a alterações de pH também, manutenção de pH do meio, estabilidade físico-química e, às vezes, né, também ajuda aqui na microbiológica. Então, esses recipientes, eles são diretamente ligados, o objetivo da adição deles na fórmula farmacêutica daquele produto é a manutenção da estabilidade. Esses aqui que a gente vai ver, eles já estão relacionados com a absorção. Então, a absorção está relacionada ao processo ligado diretamente ao processo de desintegração, dissolução e absorção, né? Então, nós temos os desintegrantes, que vão promover uma desintegração mais rápida da forma, né? Vamos relembrar aqui de novo, desintegração e dissolução são dois processos diferentes, né? A desintegração é a desintegração propriamente dita da forma farmacêutica, então seria o comprimido, deixar de ser comprimido e voltar a ser pós, né? Para que seja dissolvido. Então, a desintegração da forma, ela é anterior à dissolução nos líquidos corporais. Os plastificantes, aquela camada externa formada com spray seco, principalmente sobre os comprimidos, formando drágeas, né? Películas, filmes aí de açúcares. Modificadores da liberação, que vão gerar aí produtos farmacêuticos de liberação modificada, controlada, programada. Promotores de penetração, agentes molhantes, formadores de filme de polímeros, né, também a gente está falando do processo de drageamento, agentes bioadesivos e encapsulantes, também estamos falando do processo de drageamento. Esses são relacionados à absorção. Eu poderia ter uma terceira coluna aqui, falando de adjuvantes. Porque os Hermínio. Oi? Explica de novo o que você falou sobre desintegrantes, fazendo favor. Os desintegrantes, eles são adicionados na formulação farmacêutica com o objetivo de promover a desintegração do comprimido. Pensa comigo aqui.
Você toma um comprimido, ele tem uma dureza grande. Antes dele ser absorvido, ele tem que deixar de ser comprimido, ele tem que desintegrar. Então, muitos deles são produtos higroscópicos que eles vão absorver água e vão desfazer o comprimido dentro do organismo, obviamente, né? Então, essa é a função do desintegrante. Destruir, desconstruir o comprimido. Pensa comigo assim. Depois da desintegração, aí vem a dissolução. Depois do comprimido destruído, desintegrado, ele vai entrar em contato com os líquidos corporais, no estômago, na boca, né? Como no sublingual, por exemplo. E aí ele vai dissolver no líquido. Então, essa é a diferença de desintegração para dissolução. E os desintegrantes, eles são recipientes que são adicionados justamente para facilitar a desintegração. Tem comprimidos que são muito duros e eles teriam uma dificuldade de desintegrar, poderiam passar direto e ser expelido junto com as fezes sem uma desintegração satisfatória. Então, são adicionados agentes desintegrantes que vão explodir o comprimido, vamos dizer assim. Entendeu? E como eu estava falando, a gente poderia ter uma terceira coluna aqui de adjuvantes. Nós temos que os recipientes, eles podem manter estabilidade físico-química e microbiológica, tem ação direta sobre a estabilidade, tem ação sobre parâmetros farmacocinéticos, né? Então, eles modulam os parâmetros farmacocinéticos, modulam as características do medicamento, de liberação do fármaco, a estabilidade da forma farmacêutica, mas nós temos dentre eles os adjuvantes, que é uma forma especial de recipiente, que tem ação somente sobre características organolépticas. Então, eles vão tornar os medicamentos mais palatáveis, né? São edulcorantes, flavorizantes, né? Essências, corantes, são utilizados para dar cor, odor e sabor melhor aos comprimidos. Formas farmacêuticas em gerais, né? Não somente comprimidos, né? Então, eu poderia ter aqui, falando novamente, estabilidade, a absorção de fármaco e melhora das características organolépticas, com adjuvantes, edulcorantes, flavorizantes aí. Joia? Influência na preparação. Claro que considerando formas farmacêuticas específicas, né? Emulsões e suspensões precisam de um agente emulsificante e de um agente suspensor. Gel precisa de um agente gelificante, né? Carbopol. Sólidas precisam de diluentes e de lubrificantes. Então, dependendo da forma farmacêutica que foi escolhida, eu preciso de produtos excipientes específicos para aquela forma. Se é um spray, por exemplo, eu preciso de um propelente, né? E por aí vai. Ok? A gente tem as formas farmacêuticas, temos as formas farmacêuticas e temos recipientes que são específicos de cada uma dessas formas. Então, quais são os principais recipientes? Não é uma repetição do que a gente já viu, tá? Aqui tem mais exemplos. Tem conceitos novamente, né? Mas aqui em aula era o momento que a gente discutia fazendo uma correlação com a farmacotécnica, com a disciplina que vocês já tiveram em farmacotécnica e que vocês utilizaram vários desses recipientes farmacotécnicos aqui, ó. Por exemplo, diluentes, lactose, fosfato de cálcio, manitol, celulose, avicel, microcel, são industrializados, comprados aí com comercial, né? Incopress, carbonato de magnésio, talco. Acho que o diluente mais comum que a gente utiliza é o talco farmacêutico, né? Sacarose também. Os diluentes são produtos inertes adicionados aos pós para permitir a obtenção de comprimidos ou enchimento de cápsula com volume adequado. Então, você tem aí digoxina 0,25 miligramas. Como é que faz um comprimido com isso? Hormônios, que são na ordem de microgramas. Então, tem a quantidade de princípio ativo que é pequena e a gente completa a cápsula ou o comprimido com diluentes. Talco farmacêutico, sacarose, às vezes, também, né? Veículos. É uma preparação inerte destinada à incorporação de um princípio ativo. Então, assim, é um conceito amplo, né? Pode ser edulcorados, né? Já ter cor, já ter sabor, já ter odor aí, essência de morango. Você compra o veículo e incorpora o princípio ativo. O exemplo aí é o xarope simples, sorbitol, glicerina, a própria água.
Então, nós temos os veículos, a água é o veículo mais utilizado na farmácia, né? Mas nós temos aí veículos já adquiridos prontos. Então, você já pode comprar já um xarope com corante vermelho e essência de morango. Você só adicionar os seus princípios ativos ali, ok? Já é o veículo pronto. Assim também a gente tem para semissólidos, né? Para cremes, para pomadas, géis e por aí vai. A gente já compra veículos prontos também. Muito comum na preparação farmacotécnica aí, né? De manipulação de cosméticos, né? Já tem as bases todas prontas, shampoo, sabonete líquido. Solventes são usados para dissolver uma substância na preparação de uma solução. Pode ser aquoso ou não. Ok? E temos também o que a gente chama de co-solvente, como, por exemplo, água e álcool, que é solução hidroalcoólica. Nós temos dois solventes, né? Solvente e co-solvente. Temos água e glicerina. Temos álcool glicerinado. Então, nós temos um solvente que, na verdade, é formado por dois compostos, e aí a gente chama um de solvente e um de co-solvente. Dependendo da quantidade maior que você tem de um ou do outro, né? Você chama de maior quantidade de solvente, o de menor quantidade aí de co-solvente, mas, na verdade, a função é a mesma. Ok? É só conceitual mesmo. Exemplo, água, óleo de milho, algodão, glicerina, óleo de amêndoa, álcool isopropílico, óleo mineral, ok? Água purificada, água para injeção, ok? Dependendo da forma farmacêutica que você vai escolher. Absorventes são substâncias adicionadas para absorver a água presente nos extratos ou para fixar compostos voláteis, como as essências, impedindo que elas se percam aí no ambiente. Por exemplo, caulim, carbonato de magnésio, o próprio talco, eles vão absorver a essência e, assim, criar uma ligação química com a essência, impedindo que ela se perca no ambiente, né? Você deixar a essência em forma de óleo essencial, por exemplo, né? Aberto no ambiente, ela vai volatilizar rapidamente. Se você incorpora um talco, por exemplo, bentonita, caulim, vai formar uma pasta e isso vai manter a essência presa ali por mais tempo, né? Então, isso também é utilizado na farmacotécnica. Ô, Hermínio, Oi? o cloreto de sódio é um solvente? O cloreto de sódio é um solvente quando a gente tem soro fisiológico, né? Entendi. Aí você vai ter o soro fisiológico, é o cloreto de sódio a 0,9, né, por cento, que é a concentração aí, na verdade, a osmolaridade do sangue dos líquidos corpóreos, né? Então a gente considera a água como solvente e o cloreto de sódio como co-solvente. Todos dois formando o soro fisiológico como solvente muito comum para injeções, viu? É muito comum você ter as injeções ou em água ou em soro fisiológico também, solução salina 0,9. Beleza. Entendeu? Temos os aglutinantes. Eu expliquei isso aqui bem quando a gente falou de comprimido, que é muito difícil você ter um pó, né? Vamos pensar em termos de comprimido. Você tem um pó e vai fazer a compressão a seco, porque as substâncias presentes ali, os princípios ativos, são hidrolisáveis. Então, se você põe água, se você usar um umectante ali, para fazer a compressão úmida, você destrói o princípio ativo por hidrólise. Então, você tem que fazer a compressão seca. Ou colocar tudo dentro de uma cápsula, que seria melhor, mais barato, mais simples. Mas a indústria que trabalha com comprimido já, ela teria que usar um aglutinante para manter aqueles pós comprimidos, manter a integridade física de um comprimido. Imagina você comprimir um pó e ele se manter ali naquela forma farmacêutica sem dispersar, né? Você não pode, ele não pode ter uma reologia, assim, uma dureza, uma friabilidade que você desintegre ele facilmente, assim, na mão, por exemplo. Então, o aglutinante faz isso. Ele, principalmente, ele vai aderir às partículas durante a granulação para compressão de forma sólida, principalmente o comprimido. Goma arábica, mais antigo de todos, né? Usado aí há séculos, que é um produto natural. A gente viu lá na farmacognosia, né? Açúcar, gelatina, outras substâncias aí que a gente tem que promovem essa união e essa manutenção da forma do comprimido.
Caso contrário, o comprimido seria muito friável e pouco duro e ele se desintegraria, até mesmo dentro do blister, né? Nem necessidade de você friccionar ele não, ele já desintegraria, não manteria a forma. Desagregantes já é o contrário, né? Eu tenho um aglutinante para manter o comprimido aglutinado e tem um desintegrante que é para desconstruir. Então, eu construo com aglutinante, desconstruo com desintegrante ou desagregante. Um é o contrário do outro, né? Um é para manter a forma farmacêutica comprimido no blister até você tomar, e o segundo aqui seria para acelerar a desintegração e aí em consequência disso, a dissolução. Ok? Então, só vocês lembrarem que um é o contrário do outro. Para vocês verem aqui, ó, o glicolato sódico de amido chama explotab, porque ele explode o comprimido, né? Literalmente, né? Ele absorve água, vai absorvendo água e de repente ele umectou o suficiente para poder destruir o comprimido pela quantidade de água que ele absorveu. Os lubrificantes, a principal característica dos lubrificantes aqui é uma limpeza do próprio maquinário. Então, você não tem resto de pó, sobra de pós, de grânulos no maquinário. Todo o pó, por causa da lubrificação feita com esses lubrificantes, ele vira comprimido. É muito utilizado justamente para o processo, né? Às vezes, não tanto para o comprimido em si, para a forma farmacêutica, mas para facilitar o processo de produção. Okay? É como você untar o fundo de uma panela, né? De um tabuleiro, né? Para você, no final, conseguir retirar o produto dali e impedir que fique grudado ali, né? Deslizantes são agentes usados nas formulações de comprimidos e cápsulas para melhorar a propriedade de fluxo em pó no momento do enchimento. Então, parece um pouquinho com lubrificante, mas é para os pós deslizarem com maior facilidade, tipo aerosil ou talco, e facilitar o processo de enchimento de cápsula, o processo de compressão. Agentes molhantes, como os twins aí, polisorbato, né? 20, 60, 80, são adicionadas com a finalidade de diminuir a tensão superficial na interface líquido-sólido, né? Então, os agentes molhantes, eles são usados para compressão úmida, granulação por via úmida. Claro que aqui a gente não pode ter substâncias hidrolisáveis, né? Os princípios ativos têm que ser estáveis na presença de água. Os agentes tamponantes vão manter estável o pH, vão impedir variações de pH. Os mais comuns são tampão citrato, fosfato e borato. Temos também salicílico, mas o fosfato e o citrato são os mais comuns, mais baratos, mais simples. Né? Agentes plastificantes, eles são muito utilizados, pessoal, esses plastificantes, como sprays secos jogados sobre os comprimidos aí, que vão formar um polímero em cima do comprimido e vão formar uma película. Isso também é usado para ajudar a manter a integridade do comprimido, né? Depois que você comprime, se aquele comprimido, que aquela forma farmacêutica possui um risco dele desfazer, você joga um spray por fora, vai formar um filme, uma cápsula que vai manter envelopado o comprimido ali dentro, né? São chamados de agentes plastificantes. Agentes de revestimento. Aqui a gente tem uma aula só sobre agentes de revestimento, porque além de eu ter agentes que são usados, olha as diversas finalidades. Primeiro, pode ser só para manter o comprimido, como eu disse. Você comprimiu vários pós secos e ele tem tendência a desfazer, o comprimido não quer ficar ali, né, na forma de comprimido, ele se desfaz em pó, ele solta pó, quando você pega nele, ele solta pó na sua mão, você vai dar uma plastificada nele por fora, como spray seco aí de celulose, de substâncias aí de metilcelulose, etilcelulose, de gelatina, de sacarose. Segundo, é revestir o comprimido para esconder alguma coisa, esconder sabor, esconder odor, ajuda a característica organoléptica. Ou você está escondendo dentro de um comprimido produtos que são higroscópicos e que sofrem oxidação. Então, você reveste o comprimido para evitar que os princípios ativos que estejam ali dentro, que sofrem hidrólise e oxidação, não sejam expostos nem à água e nem à luz, né? Pode ser fotólise também, nem a água, nem a luz e nem o oxigênio.
Impede hidrólise, impede fotólise e impede oxidação. E uma outra questão dos agentes de revestimento é a possibilidade de você empregar uma película ali com a tecnologia maior que vai causar, por exemplo, um revestimento entérico. Ele vai ter um controle de pH que faz com que o comprimido passe ileso pelo estômago e se desintegre, dissolva no intestino. Então, já é um produto utilizado para modular a desintegração em um sítio específico. E temos também aqueles que podem ser usados para liberação retardada, liberação prolongada. Então, assim, a gente tem uma aula só sobre agente de revestimento em formas especiais. A gente vai falar de fármacos de liberação controlada, programada, né? Retardada, entérica, ok? Agentes formadores de matriz para liberação controlada, está um pouco ligado a agente de revestimento, né? Mas não só pelo revestimento, mas no comprimido como um todo. Comprimido ou até mesmo cápsula, né? A gente tem cápsulas de liberação prolongada também. Existe um microencapsulamento em nanocápsulas, nanopartículas de liberação controlada, e isso aí forma um comprimido ou forma uma cápsula. Tá bom? Agentes emulsificantes, como alginato, pectina, CMC, esse monoestearato de glicerina, álcool cetílico, né, bigelatina, são utilizados aí na produção de emulsões líquidas ou semissólidas, cremes, né? Aniônico, catiônico ou anfotérico. Vocês já viram isso em farmacotécnica, né? São agentes emulsificantes usados na produção de emulsões. Temos agentes tensoativos, surfactantes, reduzem a tensão superficial, como sabões, né? São usados aí como agentes molhantes, detergentes, emulsificantes, como cloreto de benzalcônio, lauryl sulfato de sódio, polissorbato. Suspensores usados somente em suspensão. Existem dois tipos de suspensão, né? Existe aquela suspensão que você tem que agitar antes de usar. Aí vem escrito no frasco, né? Agite antes de usar. Esses nem tem agente suspensor, nem há necessidade. Agora, existem aqueles de difícil dispersão ali, difícil suspensão, e que são adicionados agentes suspensores e mantêm a suspensão estável. Então, quando você pega um medicamento, por exemplo, que é leitoso, constantemente leitoso, indica que ele está constantemente em suspensão. Para que isso aconteça, para que os pós, os sólidos, não decantem, não precipitem, formando o corpo de fundo ali, eu preciso ter um agente suspensor. Muitos medicamentos injetáveis, né, como a própria benzetacil, se você pegar aí, as penicilinas, algumas penicilinas não têm agente suspensor, ela decanta, fica no fundo, né, um corpo de chão, você tem que homogeneizar aí para usar. Outras, como a benzetacil mesmo, ela tem um agente suspensor, não impede, né, que você precise de homogeneizar aí, agitar antes de usar. Mas ela, constantemente, ela já se mantém em suspensão. Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, também de uso oral, costumam ter agentes suspensores aí. Reduz a velocidade de sedimentação da partícula, dou uma viscosidade ao meio, mas reduz a velocidade, mas não impede a sedimentação, ok? E tem agentes também aí esses agentes também vão tornar o meio um pouco mais viscoso, né? Isso mantém uma rede de ligações químicas que mantém por mais tempo os sólidos, as partículas suspensas. Agente doador de consistência, usado para aumentar a consistência de uma preparação em geral semissólida. Pomadas e às vezes creme também, tá? E agentes de tonicidade, que são chamados de isotonizantes, vão tornar os compostos aí, principalmente os que vão ser administrados por via oral, ou mesmo aqueles que vão ser injetáveis, em condição de isotonicidade com os líquidos orgânicos, né? Então, nós temos aí o exemplo mais clássico, que a gente até já discutiu aqui, que é o cloreto de sódio 0,9%, que é a solução fisiológica, né? O soro fisiológico, né? Mantém osmolaridade com os líquidos corporais, com os líquidos fisiológicos. O umectante vai prevenir o ressecamento de preparações aí, tem pomada, tem creme,
tem também em comprimidos para umectar e facilitar o processo aí, né? Mas aí são chamados de molhantes, são as mesmas substâncias, podem ser utilizadas, né? Desde a primeira aula eu disse para vocês que o mais difícil na tecnologia farmacêutica é fazer o delineamento das fórmulas, que é pegar uma composição, pega a bula, olha a composição, a formulação, né? Todos os componentes, e definir com exatidão, com precisão, qual a função de cada um deles ali. Então, as mesmas substâncias podem servir em formas farmacêuticas diferentes, em composições diferentes, como outros recipientes. Nenhum pode ser umectante, no outro molhante, no outro veículo e por aí vai. Então, é difícil a gente definir, fazer a tecnologia farmacêutica reversa, que é pegar o medicamento pronto, principalmente industrializado, e conseguir definir com essa precisão, com essa acurácia, qual a função de cada um dos componentes da formulação. É a parte mais difícil. A gente Oi, menino. Oi? Mas quando esse medicamento é produzido, ele tem isso bem esquematizado, né? Qual que é o umectante? Tem. A indústria sabe, né, a função, e existe um documento que é chamado de relatório de farmacovigilância, que é o documento principal do medicamento. A Anvisa tem acesso a esse medicamento, a esse documento, e ele é feito e constantemente ele é atualizado. Por exemplo, apareceu um efeito adverso novo, ele é atualizado. E ele tem a formulação, tem a concentração, tem também especificado qual a função de cada um dos recipientes que são adicionados ali. Então, a indústria sabe e a Anvisa também sabe. Mas para nós, que estamos fora, né, dessa relação entre a Anvisa e a indústria, a gente tem uma certa dificuldade de definir precisamente para que aquilo está ali. Qual a função daquela substância, daquele recipiente presente ali, sabe? Mas, como eu disse, isso é de conhecimento, sim, da Anvisa e do órgão regulador, da indústria e do órgão regulador, que é a Anvisa. A gente consegue fazer, sim, né? Nós vamos fazer. Mas, claro que a gente vai pegar medicamentos mais simples. Você pega um medicamento que tem 30 componentes na fórmula, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o delineamento dela. Agentes alcalinizantes ou acidificantes, para tornar o meio mais básico ou mais ácido, dependendo da sua necessidade aí, até mesmo, não só para manter a estabilidade de pH, mas para promover a dissolução e desintegração no sítio que você quer. Estômago, boca, sublingual, né? Intestino. Conservantes, nós temos, conservante é um termo um pouco mais complexo, né? Que a gente vai ver aqui, por exemplo, na sequência, antioxidante, quelante. Mas conservante a gente costuma dizer aquele que vai trazer estabilidade microbiológica. Ácido benzoico, nipagin, nipazol, né, que é o que a gente costuma utilizar aí, cloreto de benzalcônio ou de benzetônio, ou o próprio álcool, eles vão manter estabilidade microbiológica. E nós temos aqueles que mantêm estabilidade fisicoquímica, como antioxidante, como BHA, BHT, alfa-tocoferol. Esses vão impedir o processo oxidativo, né? Principalmente em substâncias oleosas que tendem a oxidar e ficarem rançosos. Temos os quelantes, que são os sequestrantes iônicos aí, principalmente o EDTA, é o mais usado. Esses íons livres ali, eles poderiam, metais pesados aí, eles podem formar complexos, né? E assim podem prejudicar a formulação. Agentes de expulsão de ar, como nitrogênio, dióxido de carbono, CO2, em recipientes que são hermeticamente fechados, né? Dando aquele vácuo, né? Ok? E temos os adjuvantes, que são aqueles, como eu disse, que têm influência somente sobre características organolépticas, como corante, aromatizante, flavorizante, empregados aí somente para corrigir cor, odor, sabor desagradável, a formulação fica mais atraente, principalmente para criança, pode facilitar a adesão ao tratamento, né? Principalmente de criança e pessoas que têm dificuldade de tomar medicamentos amargos, azedos, ou com sabor mesmo desagradável. Temos aí exemplos favorizantes de baunilha, mentol, banana, morango, cacau, né?
E a gente tem que tomar cuidado que alguns podem causar reações alérgicas, né, ou causar irritação gástrica. Tem que tomar bastante cuidado com essa formulação. Temos os flavorizantes, que são aí, vai flavorizar, edulcorar e colorir também a preparação, o objetivo é o mesmo, né? Só muda o termo aqui, mas há uma diferença muito pequena entre corante, aromatizante e flavorizante, né? Corante é só para colorir, mas aromatizante e flavorizante, né? O aromatizante ele vai esconder ali o sabor, como um açúcar, e o flavorizante ele vai ter uma essência específica, um nome, né? Abacaxi, banana. Mas o objetivo fundamental é a gente ter um medicamento mais palatável, mais aceito, principalmente por criança, né? Os medicamentos mais flavorizados aí, edulcorados, são os infantis, os xaropes infantis, né? Caramelo, morango, cereja, baunilha. Agora, os corantes são os que mais têm potencial de causar processo alérgico. Então, tem o amarelo de tartazina, que causa reações alérgicas, tem em alimento, né, esses fandangos, tem aquele corante amarelo escuro, eles têm um potencial alto de provocar reações alérgicas, ok? E aí temos edulcorantes aí, açúcar, sorbitol, sacarina, ciclamato, sucralose, xilitol, aspartato, aspartame, ok? Então, um grande número de agentes aí são utilizados como edulcorantes, né? Todos eles doces. Vocês vão ver que são todos açúcares, ou sintéticos, ou naturais, né? Ou adoçantes. E nós vamos terminar nossa aula por aqui. Vou lançar para vocês, não hoje, mas nas próximas aulas aí, uma discussão sobre essas formulações aqui, ó, pantoprazol sódico, digoxina, atenolol e albendazol, ok? Nós vamos discutir essas formulações depois, talvez num fórum, uma atividade para a gente ir acostumando com o delineamento de fórmulas farmacêuticas, tá bem? Então, boa noite para todos vocês. Essas aulas estarão disponibilizadas no AVA, já tem um material disponível no AVA para vocês. E nos encontramos aí na próxima semana, na quinta-feira, na quarta ou quinta-feira, né? Ou nos 2 dias, né? Bom final de semana, bom feriado para vocês. Aproveitem aí para colocar, maratonar, né? As aulas e os exercícios, atividades que estão aí para vocês, tá joia? Então, um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.